Bom dia aos meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja nos seus corações. Agradecemos muito a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia onde o fôlego do Senhor nos foi renovado. E pedimos a Deus, em nome de Jesus Cristo, que nos ajude a compreender a sua palavra, que é uma palavra extraordinária, é uma palavra sempre atual, e que é uma palavra que pode direcionar o nosso entendimento nesses momentos finais que estamos vivendo, para que nós não sejamos levados por nenhum tipo de doutrina. Hoje nós vamos dar continuidade ao terceiro estudo, é o terceiro e último. O primeiro estudo, se os irmãos lembram, nós falamos a respeito do Rei do Norte, onde a Bíblia identifica por diversas vezes o Rei do Norte sendo Babilônia. O segundo estudo nós fizemos a respeito de Ciro, um rei do Oriente que é usado na Escritura em muitos textos como sendo o rei do Oriente que vem para nos libertar, é um paralelo com Jesus. E hoje nós vamos encerrar nossos estudos com esse estudo que se chama A Vossa Casa vos será deixada vazia, ou deserta em algumas traduções, né? E vamos falar sobre a porta do Oriente. Então a gente percebe que nos dias de Babilônia houve uma invasão a Jerusalém, e isso para nós é um modelo. Nos dias de Jesus, houve uma invasão, posteriores, né, à morte de Jesus, houve uma invasão a Jerusalém novamente. O que isso quer dizer para os nossos dias? Nesse momento, nós vamos fazer uma oração e vamos pedir para que Deus nos ajude a entender o que Ele quer nos mostrar mais uma vez. Querido Senhor, soberano Deus, muito obrigado, Senhor, pela honra que o Senhor nos dá de podermos abrir as Escrituras. Nós não somos dignos, nós não somos perfeitos, muitas vezes nem espirituais nós somos, Senhor, presos à nossa carne, presos às nossas opiniões, mas nós te pedimos que o Senhor nos ajude a comparar Escritura com Escritura, pois era assim que os nossos pioneiros faziam, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos berianos, comparando Escritura com Escritura. Como diz Isaías, um pouco aqui, um pouco ali. Nos mostra, Senhor, o caminho para seguir, nos dá entendimento da verdade, para que não sejamos desviados, nem para a direita, nem para a esquerda, mas possamos ouvir uma voz por trás de nós dizendo: este é o caminho, andai por ele. Ilumina-nos, que o Santo e Bom Espírito seja conosco, derrama sobre nós a chuva temporã nesse dia, e também a serôdia, conforme o Senhor prometeu no livro de Joel. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Ok. Então nós voltamos ao livro de Ezequiel. Ezequiel é um livro riquíssimo, né? Maravilhoso, que fala do que Ezequiel viu enquanto Jerusalém, né, estava sendo cercada e ainda existia povo em Jerusalém, mas Daniel já estava no palácio, Ezequiel já estava às margens do rio com o povo, e o profeta Ezequiel, ele tem muitas revelações, né? Então aqui nós vemos Ezequiel 42, 15 e 16, diz assim para nós. Quem quiser confirmar na escritura, por gentileza, abrir a Bíblia. Havia uma porta no templo que dava para o oriente, e esta, como as outras, foi medida. Esta porta era chamada Porta Oriental ou Porta do Vale, ou Porta Formosa, por ser a mais bela de todas as portas do templo. Então, o que é que o profeta Ezequiel, quando ele está vendo agora a restauração do templo, pós-destruição, né? O que exatamente Deus estava mostrando para Ezequiel quando revelou todas as medidas que deveria ter no templo? Ezequiel 42, 15 e 16 diz: E acabando ele de medir a casa interior, ele me fez sair logo pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e mediu em redor. Mediu o lado oriental, com a cana de medir, 500 canas com a vara de medir ao redor. Então aqui, Ezequiel ele recebe todas as medidas de todas as partes, de cada janela, de cada porta, de cada cômodo,
toda a parte interna, toda a parte externa lhe é revelado para que o templo fosse reconstruído. Nós temos tudo aqui no livro de Ezequiel. E ele é levado em algum momento para ver a porta oriental. Nós vamos entender o que era essa porta oriental e para que ela servia. Então, só lembrando, a porta oriental também era chamada de Porta do Vale ou Porta Formosa, porque ela era a mais bela de todas as portas do templo. Em Ezequiel 43, do 1 ao 7, nós vamos entender o que vinha por essa porta, o que é que foi tão interessante e ela recebe um destaque na palavra. Por quê? Ezequiel 43, do 1 ao 7. Então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa de sua glória. E o aspecto da visão que tive era como o da visão que tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a visão que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa, pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa. E um homem se pôs em pé junto de mim, e disse-lhe: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, nem as suas prostituições, e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Então nós vemos que aqui nós podemos aplicar de forma dupla esse texto, porque está falando a respeito da morada do Senhor. Ele vem pelo lado oriental, ele entra pela porta oriental e ele toma posse do seu trono. Aqui ele diz que ele seria entronizado para sempre. Nós sabemos que, embora a casa de Deus tenha sido reconstruída, não com a glória da primeira casa construída por Salomão, nós sabemos que ali não manifestava-se o Shekinah. Então, muito possivelmente, essa glória que Ezequiel viu não era exatamente a mesma glória que foi mostrada na primeira casa. Mas nós entendemos que nessa casa haveria ainda uma aparição mais clara para o povo entender o que é que estava vindo e o que é que permaneceria dentro da casa. Ezequiel 44, dos versos 1 ao 3, diz assim para nós: Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada, e disse-me o Senhor esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, e por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor pelo caminho do vestíbulo da porta. Entrará e por este mesmo caminho sairá. Então aqui mostra para nós, mais uma vez, a porta do Oriente, e quem entraria pela porta do Oriente, o texto diz para nós que seria o príncipe. O príncipe entraria por essa porta, mas porque a glória entrou por essa porta seria fechada. Vamos dar uma olhadinha aqui. A glória do Senhor entrou por ela. Ela permanecia fechada para o povo, mas o príncipe, o texto diz assim: o príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre. Veja que lá diz que o Senhor seria entronizado para sempre. Aqui fala que o príncipe se assentaria nela para sempre. Ele entraria e sairia pela mesma porta. Aqui nós temos uma imagem, né, que diz assim: esse é o portão mais antigo e famoso da atual Jerusalém, conhecido como a Porta de Suzã, Porta da Misericórdia, Porta Oriental ou ainda a Porta Dourada. Certamente foi registrada em algumas fotos suas, caso você já tenha visitado Israel. Então, um local turístico, onde foram construídos posteriormente
esses portais, né? Mas exatamente nesse local era onde ficava a porta oriental ou a porta formosa. É uma curiosidade, né, para a gente entender que ainda existe um registro, ainda é possível localizar em Israel essa porta. Mas se vocês observarem bem, as duas entradas das portas estão fechadas. A profecia de Ezequiel disse que a porta seria fechada porque o príncipe entrou por ela. Olha lá, vamos repetir. Ezequiel 44, do 1 ao 3, lendo de novo. Então me fez voltar para o caminho, para a porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta ele entrará, e por este mesmo caminho sairá. Muito interessante, esses portais foram construídos pelos turcos, porque eles acreditavam que Jesus havia entrado por essas portas. E então essas portas foram fechadas. Ele diz aqui para nós na sequência: o príncipe por ser príncipe. Vamos dar uma olhadinha em Ezequiel 46. Ezequiel 46, verso 1, 2, 8 e 12. Ezequiel 46, verso 1 e 2 diz: assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior que dá para o oriente estará fechada durante os 7 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia de lua nova se abrirá, e o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, e permanecerá junto à ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o holocaustos e os sacrifícios pacíficos dele. E ele adorará junto ao umbral da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. Verso 8: e quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. E o 12: e quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos ou de sacrifícios pacíficos, uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que dá para o oriente, e fará o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado, e sairá e se fechará, e a porta depois dele sair. Então a gente vê que no caso dos príncipes de Israel, né, trazendo para o contexto de Ezequiel, da reconstrução, o príncipe, o líder do povo, poderia fazer ali a sua oferta de sacrifício nessa porta. Ele seria instruído pelo sacerdote, seria preparado o sacrifício, e nesse local seria feito uma oferta. Lembrando que a oferta simboliza Jesus, né, o verdadeiro príncipe, como diz lá em Isaías 9, verso 6, né, que ele seria chamado de príncipe. Então a gente vê assim que no dia do descanso a porta era aberta. Por quê? Era um memorial da criação, um memorial da redenção, memorial da justificação, onde a geração do 7º período de tempo para de lutar por sua própria salvação e entende que é Deus nos salvando e realizando em nós as obras. Então, assim, a porta aberta também pode significar aquilo que em Apocalipse está mostrando do nosso coração fechado, mas o Espírito Santo batendo, Jesus batendo, porque está do lado de fora, ele deseja entrar. Esse é o nosso príncipe, é Jesus. Mas nós percebemos que a clareza e a iluminação desse grande feito que Deus quer fazer em nós, que é nos dar justificação pela fé, nos justificando de nossos pecados, nos dando uma nova natureza, colocando Jesus no centro do nosso viver, nós vivendo como Jesus, vencendo como ele venceu, vivendo como ele viveu, lutando as lutas como ele lutou, derrotando Satanás como ele derrotou. Então, essa porta também significa que o coração do povo de Deus, no 7º período, também seria totalmente aberto para que o Senhor fizesse a sua obra perfeita, completa, no 7º período. Essa porta ela era aberta apenas no 7º dia ou nos dias da lua nova. Essa porta abria-se para o príncipe, e após o príncipe concluir sua oferta, a porta se fechava. Essa porta também pode nos indicar um tipo de porta da graça,
após Jesus terminar a oferta das orações, ofertar o seu próprio sangue, porque é através do seu próprio sangue que ele intercede por nós no céu. Quando ele acabar essa própria oferta, a porta da graça se fechará. Entrar e sair. O príncipe deveria entrar e sair pela mesma porta oriental. Ezequiel mostra para nós o contexto do cerco. Ele viu porque os homens com armas destruidoras nas mãos puderam matar a todos na cidade. Aqui a gente viu os versos que mostram para nós a respeito da chegada da glória do Senhor pelo lado oriental, pela porta oriental. A gente viu a respeito do sacrifício feito diante dessa porta, oferecido diante dessa porta oriental. A gente viu que após o sacrifício, a porta oriental ela era fechada. E aqui nós vemos que nesse contexto haveria uma destruição. Nós temos que entender por que o primeiro templo foi destruído, por que houve a necessidade de um segundo templo ser construído. Ezequiel 9, verso 4, nós vamos voltar um pouco na história e vamos entender o que é que aconteceu em Ezequiel 9, verso 4. Eu convido a todos que puderem para acompanhar com a escritura. Ezequiel 9, a partir do verso 4, a gente vai no 11 e já vamos pular para o capítulo 10. Aqui diz assim para nós, Ezequiel 9, verso 4. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Verso 11, e eis que um homem que estava vestido de linho e cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo, fiz como me mandaste. Então, estavam sendo cometidas abominações terríveis em Jerusalém. O povo de Israel ficou totalmente corrompido. Claro que entre o povo existiam aqueles que eram fiéis, mas de uma forma geral, como nação, houve corrupção. Chega ao ponto do Senhor enviar os homens com as armas destruidoras na mão, e entre eles alguém muito especial, que era o anjo que iria selar o povo. Aqueles que seriam salvos. Seriam salvos aqueles que não se conformavam com as corrupções, aqueles que suspiravam e gemiam e que entenderam qual era o propósito da cidade, qual era o propósito do povo de Israel ser colocado na terra, ter sido escolhido de todas as nações e ter sido colocado na terra como um baluarte. O Senhor escolheu uma nação, a Bíblia é clara e dizer que essa nação não era a mais poderosa e não era a maior. Na verdade, Deus escolheu um povo, ele escolheu uma cidade para que fosse o seu quartel-general, da onde partiriam os seus missionários para que toda a terra conhecesse a respeito do Senhor. O povo de Israel, infelizmente, toda vez que se aproximava dos pagãos, era paganizado, ao invés de evangelizá-los. E, infelizmente, devido a um tempo terrível de cerco que foi passado na cidade, posteriormente, quando o novo templo foi construído, o povo se fechou em si mesmo e não cumpriu a mensagem, não cumpriu a missão de evangelizar as nações. Então, o propósito pelo qual deveria existir um povo e o propósito pelo qual deveria existir uma cidade, que deveria ser um quartel-general para o Senhor nessa terra, ele foi perdido. O povo se paganizou, o povo adorou os deuses, o povo se curvou diante do sol e, infelizmente, o povo fez tanto que a glória do Senhor o deixou. Então, no capítulo 10, verso 4, gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque diz assim a palavra: depois olhei e eis que no firmamento que estava acima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou o homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins, enche as tuas mãos da brasas acesas dentre os querubins e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, e os querubins estavam no lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. Encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor.
Aqui nós estamos vendo um momento onde o trono de Deus, ele é visto. Ele tem a cor azul como safira. Que coisa linda. O azul que é mencionado na escritura também como sendo a cor da lei de Deus. E aqui do trono vem a ordem para esse homem vestido de linho que estava selando. Então foi dito para que ele se achegasse ao trono de Deus, que tem rodas, e pegasse debaixo do trono do Senhor as brasas acesas e lançasse sobre a cidade. Aqui nós também podemos fazer um paralelo com Apocalipse 8, quando é jogado o incensário à terra. Então aqui mostra que é um momento de decreto, é um momento que a cidade vai passar por condenação. E vocês vejam, nós conhecemos um pouco a doutrina do santuário, e nós sabemos que o local onde se manifesta a glória de Deus é no Santo dos Santos, lá está a Shekinah, lá está a manifestação do Todo-Poderoso dentro do santuário. Mas aqui, ela é vista se movimentando pelo santuário, pelo templo. Ela é mostrada se movimentando, porque o verso 4 diz: então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim. Então, aonde é que ficavam os querubins? Ficava no Santo dos Santos, e lá era o lugar da glória de Deus. Então diz: então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então, onde é que estava a presença de Deus agora? Ela já estava no átrio, já estava do lado de fora. Olha o que os nossos pecados fazem com a presença de Deus, meus irmãos. Que gravidade. Um povo que é rebelde, conhece a verdade, se porta como se não conhecesse. Não é Deus que deseja se retirar do seu povo, é o seu povo que expulsa a presença de Deus. Comportamento do povo. E os versos 18 e 19 diz assim para nós no mesmo capítulo 9. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins já estavam fora, já estavam subindo, e a glória do Senhor foi junto com os querubins. E os querubins alçaram suas asas e se levantaram da terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. Então vocês vejam que a glória do Senhor vai saindo, saindo, até o ponto dos anjos alçarem as suas asas e irem em direção ao céu, e a glória do Senhor vai junto com eles. Curiosamente, ela sai pela porta oriental. O príncipe em Ezequiel ali, ele entraria novamente após a reconstrução, ele entra pela porta oriental, mas a glória do Senhor, quando a cidade estava cercada, ela também sai pela porta oriental. E nós vemos aqui em Ezequiel ainda, capítulo 11, verso 22 e 23, diz assim: então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Então agora nós vemos que Deus sai da cidade e ele vai para um local ao oriente da cidade, né? Então a gente vê aqui que mais para frente nós vamos identificar qual é esse lugar onde a glória do Senhor foi, como que aguardando para ver o que seria feito da cidade. Entretanto, fechando a porta oriental em 1541, esse era um líder turco. Soleiman acabou colaborando involuntariamente com outra profecia. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Ezequiel 44, 1 e 2. A tradição cristã acredita que foi pelo portão oriental, não propriamente o de Suleimã, mas o que está abaixo dele, que Jesus, o Messias, adentrou entre mantos e palmas há 2000 anos, conforme a explicação profética de Ezequiel. O fato da porta dourada estar fechada confirma que Jesus era de fato o Messias aguardado. Quando Jesus subia à cidade, em meio à manifestação de apoio e reconhecimento de sua missão messiânica, mencionou algo interessante quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras. Toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz, pois todos os milagres que tinham visto, e exclamavam:
Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. E eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Então nós vemos aqui duas situações. Mostrei para vocês anteriormente o portão fechado, aqui a explicação, acredito que o slide ficou fora de lugar, né? Mas a gente vê que o portão fechado é um entendimento dos cristãos, que realmente era o portão por onde Jesus entrou, que foi tentado até mesmo, né, ser escondido pelos turcos. E aqui nós vemos que a glória do Senhor, ela deveria então entrar e sair por esta mesma porta. Jesus o príncipe. Isaías 9:6 chama Jesus de o príncipe da paz. Já Daniel 10, versos 13 e 21, diz que Jesus é o vosso príncipe, Miguel, o vosso príncipe. Era ele que estava, que veio lutar, né, pela mente, pela própria decisão de Ciro, de poder libertar o povo. E Ageu 2:7, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse texto que diz: Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então agora nós vemos aqui como que os links são feitos, né? A gente consegue entender que Ezequiel 46, onde a gente estava lendo a respeito da glória que entraria, era o próprio desejado de todas as nações entrando pela porta oriental. Retirando-se. Aqui fala da destruição por Babilônia, né? A gente acabou de ler em Ezequiel 9:11, né, a respeito dos anjos e dos homens, aliás, com as armas destruidoras nas mãos, a qual um deles era um personagem que sela o povo que iria ser salvo. Ezequiel 10:4 mostra a glória de Deus se movimentando no templo e indo para o átrio. Ezequiel 10, 18 e 19 mostra que a glória de Deus sai da casa, fica no pátio, se desloca para a porta oriental. Ezequiel 11, 1 e 2 mostra os líderes de Israel, os responsáveis por maquinar a maldade e dar mau conselho nessa cidade, né? Jerusalém, qual seria o castigo deles. Ezequiel 11, 22 e 23, a glória do Senhor se retira e vai para o monte de fronte a Jerusalém. Ezequiel 11, 19 e 20. Vamos abrir este texto, Ezequiel 11, 19 e 20 diz assim para nós: E lhes darei um só coração e um espírito novo, porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram, e eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Aqui fala a respeito que haveria nessa destruição toda que seria promovida em Jerusalém, por causa de sua própria apostasia, sua própria abominação cometida durante muitos anos, que provocou a ira de um Deus santo. Nós vemos que ainda assim o Deus seria maravilhoso e permitiria que um remanescente permanecesse. Esse remanescente teria o seu coração transformado, poderia ser moldado, e com esse remanescente a aliança de Deus permaneceria. Eles seriam o povo de Deus e Deus seria o Deus deles, né? Mas o que diz aqui o historiador Joseph Benson, né, historiador cristão? Ezequiel 11, 23. E a glória do Senhor subiu do meio da cidade. O símbolo da presença de Deus, que antes havia partido do templo, em Ezequiel 10, 18, agora já havia deixado a cidade, para significar que ele não reconheceria mais a sua relação com qualquer um, mas entregou-os para serem profanados pelos pagãos. Merece ser observado aqui que Deus não deixou o templo e a cidade de uma só vez, mas aos poucos. A nuvem de sua presença foi primeiro retirada do propiciatório do Santo dos Santos, o lugar habitual de sua residência, removida para o limiar da casa, Ezequiel 9:1, onde permaneceu algum tempo esperando por sua presença. Pelo seu presente arrependimento, desculpe, ficou com um erro ali, pelo seu presente arrependimento. Seu segundo afastamento foi deste limiar, deixando a casa completamente para se instalar nos querubins, que pairavam sobre a corte, e na asa para partir, Ezequiel 10, 18. Então, com esses ministros angélicos da vontade divina e as rodas da providência que os acompanhavam, retirou-se para o portão leste da quadra interna, Ezequiel 10, 19. E agora finalmente deixa Jerusalém completamente e se fixa na montanha, no lado leste da cidade, o lado oriental.
Ao retirar-se do seu povo em graus lentos, Deus deu-lhes tempo para consideração e arrependimento, as quais cada remoção da Shekinah era um chamado novo e solene, e ele também manifestou com que relutância abandonou inteiramente a semente de Abraão, seu amigo, e mesmo fazendo com que o símbolo de sua presença, antes de sua partida final, ocupasse seu posto no Monte das Oliveiras, onde estava, por assim dizer, sob chamada, e pronto para retornar, se agora, por muito tempo neste dia, deles teria entendido que as coisas que restabeleciam a paz eram uma manifestação adicional de graça e de justiça. Pois enquanto a nuvem da glória permanecia ali, ela os encorajava a se arrepender e um aviso final a fazer. Ao mesmo tempo em que era emblemático do julgamento que, se o seu arrependimento não impedisse, deveria começar a ser executado sobre eles, a partir daquele monte de onde a cidade seria incomodada pelos dardos dos caldeus. Os caldeus viriam pelo Monte das Oliveiras, pelo lado oriental. Então, aqui confirma para nós que o povo de Israel se tornou tão rebelde, tão impenitente, que a glória de Deus aos poucos foi deixando a casa. E hoje nós temos que trazer para nós, né? É muito difícil a gente ler tudo como se tudo fosse no passado, visto que Ellen White disse que Ezequiel 9 se cumprirá literalmente na igreja adventista, né? Então, a gente percebe que os pecados que vão sendo cometidos, a resistência pela verdade, eu acho que os pecados já são graves, mas o resistir à verdade é pior, porque a mensagem tem chegado aos corações através dos livros do Espírito de Profecias há anos, através da Bíblia, através dos livros dos pastores A.T. Jones e Wagner, que estão trazendo a mensagem da justiça pela fé tão claramente, através da mensagem do como. Então, assim, é muito grave o que está acontecendo e certamente o abandono da verdade, a resistência a ela, é o que torna o pecador impenitente ainda mais rebelde e decidido nos seus pecados. E somos nós, com os nossos pecados, com a nossa rebelião, que vamos obrigar que o Espírito Santo se retire do nosso meio. Isso é terrível. Mas a gente vê que foi sendo aos poucos a retirada, porque afinal de contas Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Abraão, seu amigo, como ali o cristão disse, né? Então a gente vê assim que não foi de uma vez só, mas aos poucos. Mas vamos ver aqui, piores abominações, o que o Espírito de Profecias diz? As abominações pelas quais os fiéis suspiravam e gemiam era tudo quanto podia ser discernido por olhos finitos. Mas os pecados incomparavelmente piores, os que provocaram o zelo de um Deus puro e santo, achavam-se encobertos. O grande esquadrinhador dos corações sabe todo o pecado cometido secretamente pelos obreiros da iniquidade. Essas pessoas chegam a sentir-se seguras em seus enganos e, por causa da longanimidade divina, dizem que o Senhor não vê e depois procedem como se ele houvesse abandonado a terra. Ele, porém, descobrir-lhes-á a hipocrisia e revelará perante outros os pecados que ocultavam com tanto cuidado. Então, será que ela está falando apenas dos pecados que foram cometidos realmente em Jerusalém? Ou ela está falando dos nossos pecados, né? Porque está no futuro, né? Descobrir-lhes-á, isso aqui é futuro. Revelará, isso aqui também é futuro, né? Então, com certeza ela está falando de nós mesmos como povo, né? O que mais que ela fala? Vemos aí, olha para nós, que forte isso. Ficamos chocados com a glória do Senhor tendo que se retirar, retirando-se da casa pelo lado oriental, indo para o Monte das Oliveiras, que era o monte que ficava de frente com a cidade. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído seu depósito. Colocaram-se no ponto de vista que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram. Essas palavras fortaleceram-lhes a incredulidade e diziam: o Senhor não fará bem nem mal. É demasiado misericordioso para avistar seu povo em juízos. Assim, paz e segurança é o grito de homens que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos, que não querem ladrar, são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Homens virgens e crianças, todos perecerão juntos.
Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Então, uma coisa é certa, se Ezequiel 9 vai se repetir em nossa igreja, que vai ser a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Então, nós vamos ter uma repetição do que aconteceu em Israel, em Jerusalém. A glória de Deus vai precisar ser removida para que isso possa ser executado. Então, uma coisa é certa, permanecerão com o Espírito Santo aqueles que forem selados, os que não receberem o selo do Deus vivo, não permanecerão. Não permanecerão. Então, isso é muito terrível. Se nós estamos tendo aqui uma repetição, se existe uma rebelião entre o povo, se existe uma apostasia entre o povo, se existe um selamento do povo, é porque também está vindo um reino do norte para nos afrontar. É porque também tem alguém vindo do Oriente, um Ciro, para nos libertar. E nós vamos ver toda essa repetição sendo executada. Nem todos os que professavam guardar o sábado, porque professar é falar. E Deus não quer que a gente fique só falando que guarda o sábado, certo? Nós sabemos que a lei nem é possível ser guardada se Jesus não morar em nós, porque essa é a única esperança da glória. Nós só temos uma esperança, que é sermos templos do Espírito Santo. O maior objetivo que ele tem é formar Cristo em nós. E essa, para nós, é a única esperança da glória. Não é possível nós guardarmos os mandamentos de Deus sem entendermos a mensagem da justiça pela fé. Não é possível a gente permanecer guardando a palavra de Deus se a gente não entender o como. Então aqui esse texto é forte, porque diz que nem todos que professam, eles dizem que guardam, eles parecem guardar, mas no fundo, não é aceitável diante de Deus. Porque só podemos fazer isso, só podemos guardar a lei de Deus, só podemos obedecer se Cristo estiver em nós obedecendo. É a vida dele sendo reproduzida em nós, ou Deus não aceita. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Tinham a luz da verdade, souberam a vontade de seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes. Aqueles que estiveram tão familiarizados com as profecias e com os tesouros da sabedoria divina, deveriam ter agido de conformidade com sua fé, deveriam ter dirigido sua casa segundo os mesmos princípios. A casa que é a família, né, meus irmãos? Deveriam ter dirigido sua casa segundo os mesmos princípios, para que, por meio de uma família bem ordenada, pudessem apresentar ao mundo a influência da verdade no coração humano. Testemunhos Seletos 2, página 68. O sábado é um sinal de quê? Ezequiel 20, verso 12 e 20, Ezequiel 31, 13, 16, 17, fala que ele é um sinal entre nós e Deus, ele é um sinal da sua aliança conosco, ele é um sinal de que Deus nos santifica, ele é um sinal perpétuo, é uma aliança perpétua, só que se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, se nós não estivermos tendo Cristo reproduzido em nossa mente e nosso coração, a nossa guarda do sábado não é aceitável, porque se torna obra de justiça própria. O que é que diz para nós aqui a aliança perpétua? Meditação matinal de Ellen White, O Caminho do Lar, de 2017, 24 de junho. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9. Quando o Senhor libertou o seu povo do Egito e confiou-lhes sua lei, ensinou-lhes que pela observância do sábado deveriam distinguir-se dos idólatras. Esse deveria ser o sinal da diferença entre os que reconheciam a soberania de Deus e os que recusavam aceitá-lo como seu Criador e Rei. Assim como o sábado foi o sinal que distinguiu Israel quando saiu do Egito para entrar em Canaã, é também o sinal que deve distinguir o povo de Deus que sai do mundo para entrar no repouso celestial. O sábado é um sinal do relacionamento entre Deus e seu povo, sinal de que este honra a lei de Deus, é o que distingue entre fiéis súditos de Deus e os transgressores. Do meio da coluna de nuvem, Cristo declarou acerca do sábado: certamente guardarei os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Êxodo 31, 13. Dado ao mundo como o sinal do Criador, o sábado é também o sinal de Deus como nosso santificador. O poder que criou todas as coisas é o que torna a restaurar a alma à sua semelhança.
É o que está lá em Salmos 33, versos 6 e 9, que pelo poder da palavra tudo foi criado, e pelo poder da palavra tudo será recriado em nós, meus irmãos. Nossa vida será posta em dia com Deus através de uma recriação. E no sétimo dia Deus repousava. E isso mostra para nós que no sétimo milênio haverá repouso tanto para Deus quanto para o seu povo. Mas no sexto período, que é o que nós estamos vivendo em Laodiceia, é o período de restauração, o período de recriação do homem à imagem divina. Para os que guardam o sábado, esse dia é sinal de santificação. A verdadeira santificação consiste em harmonia com Deus, na imitação do seu caráter. Essa harmonia e semelhança são alcançados pela obediência aos princípios que são a transcrição de seu caráter. E o sábado é o sinal da obediência. Aquele que de coração obedecer ao quarto mandamento, obedecerá a toda a lei, será santificado pela obediência. A nós, como Israel, o sábado é dado por aliança perpétua. Êxodo 31:16. Para os que reverenciam o seu santo dia, o sábado é um sinal de que Deus os reconhece como seu povo eleito, o penhor de que cumprirá a sua parte no concerto. Qualquer pessoa que aceitar esse sinal do governo de Deus coloca a si mesma sobre o mesmo concerto divino e perpétuo. Que coisa mais linda! Qualquer pessoa de qualquer lugar, de qualquer igreja, se ela entender a verdade sobre o sábado, ela se coloca no mesmo concerto divino e perpétuo. Isso é maravilhoso. Mas por que eu estou frisando tanto a guarda do sábado? Porque, na verdade, o cerco babilônio aconteceu depois de 490 anos de rebelião. O povo não deixava mais a terra descansar. O povo de Deus mostra ali que eles estavam adorando, em Ezequiel capítulo 8, os líderes estavam adorando voltados para o sol. Isso quer dizer que se eles estavam adorando voltados para o sol, estavam adorando o astro-rei, qual era o dia que esses líderes estavam descansando? Isso tudo é para nós meditarmos. E houve quebra da lei entre o povo de Israel? Houve sim, houve quebra da lei sim. E esse é um dos motivos pelos quais Deus permitiu que viesse a invasão de Babilônia sobre o povo. A terra foi profanada por seus habitantes porque transgrediram as leis, violaram as regras e romperam a aliança eterna. Isaías 24:5. Então a terra de Israel foi profanada assim pelos seus habitantes. Era uma terra em que todo sétimo dia, todo sétimo ano deveria ser de descanso. E não foi. Então eles profanaram a terra, eles transgrediram as leis, violaram as regras, romperam a aliança com Deus. A terra também. Antes, e a terra está contaminada pelos seus habitantes, pela maldade de seu povo. Aqui temos as causas do julgamento. Por que a glória de Deus teve que sair? Aqui temos as causas do julgamento divino sobre a terra, porque eles transgrediram as leis de Deus lhe revelaram e as pressionaram de maneira singular, mudou a ordenança, as ordenanças de Deus a respeito de sua adoração e serviço, quebrou a aliança eterna, a aliança feita entre Deus e Abraão, e toda a sua posteridade, que era eterna, tanto por parte de Deus, que nas condições expressas nela, se comprometeu a ser um Deus para eles e sua semente para sempre, e por parte de Israel houve o quê? Quebra da aliança. Então eles quebraram a aliança com Deus. Tampouco era apenas uma figura das calamidades que Nabucodonosor deveria trazer aos judeus e sobre os judeus, mas também era um emblema dos males que lhes aconteceriam em consequência de rejeitar e crucificar o seu próprio Messias, o Senhor da Glória. Este divino Salvador, depois de esgotar sua paciência em instruir, corrigir e ameaçar Jerusalém, finalmente abandonou e ascendeu ao céu, a partir deste mesmo Monte das Oliveiras, na presença de seus apóstolos e discípulos, para que ele pudesse exercer seu cargo real e infligir uma vingança justa e exemplar a este povo obstinadamente perverso. A ordem é: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Esses que suspiram e gemem haviam estado a pregar a palavra da vida, haviam reprovado, aconselhado e suplicado. Alguns dos que estavam desonrando a Deus arrependeram-se e humilharam o coração diante dele, mas a glória do Senhor apartara-se de Israel, se bem que muitos ainda continuassem as formas de religião, faltava o seu poder e sua presença. Testemunho Siletes 2, 64 e 65. Então nós vimos aqui as causas pelo qual a glória do Senhor precisou se retirar e por que é que a cidade pôde ser destruída, a ponta dos muros serem derribados e tudo ser queimado. É porque a glória do Senhor não estava mais ali. Se a glória do Senhor estivesse ali, isso nunca teria acontecido, meus irmãos.
Mas esse é um episódio que se repete, ali falou a respeito da rejeição do Messias, e isso nos leva para os dias de Jesus, né? Lucas 22, do 39 ao 46. Vamos abrir nossa Bíblia? Lucas 22, do 39 ao 46. E saindo foi como costumava para qual lugar, irmãos? O Monte das Oliveiras. Agora nós já entendemos que o Monte das Oliveiras fica no lado oriental da cidade, que para ir ao Monte das Oliveiras eles poderiam sair por qualquer porta, mas normalmente ela era pela porta oriental. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse: Orai para que não entreis em tentação. Apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhes um anjo do céu que o fortalecia. E posto que em agonia orava, mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, como se chamava Judas, ia diante dela, e achegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o filho do homem? E vendo que os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. Tocando-lhe a orelha, a curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinham ido contra ele: Saístes como para um salteador com espadas e varapaus? Tendo estado todos os dias convosco no templo e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, quem tinha tomado conta da nação? Quem havia tomado conta dos líderes judeus? As trevas. Total ausência de luz. Então a gente vê que a glória também, a presença, o príncipe vai para o Monte das Oliveiras. É o mesmo movimento que foi em Jerusalém, na saída da glória de Deus, que sai do templo, sai da cidade e vai para o Monte das Oliveiras. Acontece o mesmo com Jesus. Jesus sai da cidade e vai para o Monte das Oliveiras. Então, por muitas vezes, esse local, que foi um local de oração, agora nessa última saída, tem um significado maior do que orar e interceder por nós. Orar e interceder pela cidade. Então a gente vê aqui que foi uma saída final, foi a última saída dele para o Monte das Oliveiras, e isso também mostra que a glória de Deus estava deixando o seu templo. A prova que realmente a glória de Deus deixou o templo é que a cortina foi rasgada de alto a baixo. Não precisava-se mais intercessores terrestres. Uma terrível declaração. Mateus 23, 38. Mateus 23, 38. É o título da nossa mensagem de hoje. E eis que a vossa casa vos será deixada deserta. Então, a glória do Senhor seria retirada de Israel, seria retirada do templo e seria retirada da cidade. Houve um tempo, um período ainda de 40 anos, que foi nesse intervalo da morte de Jesus até a invasão pelos romanos, que a geração dos filhos, daquelas pessoas que tinham visto Jesus e o rejeitaram, os filhos que eram vivos, mas eram crianças, também receberam a mesma oportunidade de aceitar a Jesus. Mas, infelizmente, o comportamento do povo de Jerusalém, povo de Israel, não mudou, porque os filhos não aprenderam a amar a Deus e amar a vinda do Salvador. Então, no verso 37, Mateus 23, 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém,
Qual era o comportamento do povo? Matas os profetas, apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha os ajunta os seus pintos debaixo das asas? E tu não quisestes. Então, o comportamento era: não fale para nós a verdade, não nos mostre os nossos erros. As pessoas falavam mal, as pessoas faziam chacota, as pessoas rejeitavam, tornavam aquelas pessoas que estavam pregando a verdade por amor, para ajudar o povo, para salvar o povo. Essas pessoas, elas eram mortas, elas eram apedrejadas. Não foi diferente com essa geração, que do ano 31, na morte de Jesus, até o ano 70, na destruição da cidade, o comportamento dos filhos não mudou de forma geral. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós vemos uma movimentação que fala ali no santuário que existem movimentos de Deus, existem movimentos do príncipe, existe uma porta que está ali descrita perfeitamente em Ezequiel, que era um local especial, a qual o príncipe entraria e sairia. Ali a gente viu que a glória de Deus, ela entra e sai por esse lugar. A gente vê que a glória de Deus vai para o Monte Oriental, vai para o Monte das Oliveiras. Hoje nós temos agora um pouquinho mais de entendimento quando a gente lê a história final de Jesus. Mas o que me chama a atenção é que no livro Materiais de 88, volume 1, página 144, nos diz assim: depois de muita rebelião dos nossos líderes que estavam na reunião de Minneapolis, a senhora White tem aqui uma palavra que ela fala que é bastante grave. Ela diz assim: esta é a última reunião de ministros que teremos, a menos que desejais vos reunir sozinhos. Se os ministros não receberem a luz, qual luz era, irmãos? Era a luz da mensagem da justiça pela fé. Quero dar uma chance ao povo, talvez eles possam recebê-la. Eu vou ler de novo. Esta é a última reunião de ministros que teremos, a menos que desejais vos reunir sozinhos. Se os ministros não receberem a luz, quero dar uma chance ao povo, talvez eles possam recebê-la. Vocês ouviram isso? Em 1888 foi tão grave, que o Espírito do Senhor, infelizmente, poderia ser retirado do povo, dos líderes, aliás, porque eles rejeitaram a mensagem de salvação. O que eles faziam? O mesmo comportamento. Matavam e apedrejavam nos seus corações aqueles que lhes foram enviados. Ellen White, Willie White, Jones e Wagner. O mesmo comportamento. Página 209. Algo que muitos sabiam de fato é que eram culpados das mesmas coisas pelas quais foram reprovados, mas em vez de humilharem seus corações orgulhosos e confessarem os seus pecados, eles se lançaram inteiramente no terreno de Satanás para operar a maldade. Eles são aquela classe sobre a qual Jesus disse: não quereis vir a mim para terdes vida. João 5,40. Todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. João 3,20. O Senhor está testando e provando seu povo, que teve grande luz, se iria andar nela ou se desviar sobre a tentação, pois poucos sabem de que espíritos são, até que a natureza da circunstância os testes, e eles sejam levados à ação. E muito coração natural é um poder controlador, e ainda assim não supõe que o orgulho e o preconceito estejam sendo entretidos como convidados queridos, e atuam em palavras e ações contra a luz da verdade. Nossos irmãos que têm ocupado posições de liderança no trabalho e na causa de Deus deveriam estar tão intimamente ligados à fonte da vida e luz que não chamariam a luz trevas e as trevas de luz. Eles os viram indo cada vez mais longe na escuridão até se tornarem apóstatas à verdade e não discernem que correm grande risco se não obstante a conduta e exemplo marcante de outros, cegamente tropeçaram no mesmo caminho de dúvida, incredulidade e rejeição da luz enviada por Deus, não por coincidir com suas ideias. Parecem não entender que o Senhor lhes enviou repreensão, era porque ele os amava. Então,
Nós vemos a dureza do coração dos líderes que estavam nessa reunião. Alguns foram instados e se arrependeram, outros não se arrependeram, mas nós vemos que eles nem imaginavam que estavam sobre outro poder controlador. Quem seria esse poder que estava controlando as mentes para que eles não aceitassem a mensagem? Né? Era o mesmo poder que estava controlando a mente dos líderes em Israel diante de tremenda apostasia. Isso é muito terrível. Aqui temos mais um texto curto, na página 228, não está ali na tela, mas se vocês quiserem marcar. Assim disse: não vou indicar quaisquer outros pormenores, mas precisa saber que eu não mudei minhas ideias ou a minha posição. Eu claramente indiquei em Minneapolis a maneira como via as coisas. Sou a mesma em pensamento, espírito e fé, em vista das ideias que tinham sido promovidas e se tornaram predominantes, que foram enviadas por cartas da Assembleia e depois relatadas. Fiz aquelas declarações pela minha experiência de trabalho nos últimos 45 anos, perante ti em Minneapolis e Battle Creek. Porém, uma vez que alguns dos meus irmãos me veem de forma que vêm, como se o meu julgamento não fosse de mais valor do que de qualquer outro, como alguém que não foi chamada para esse trabalho especial, como se eu tivesse sujeita à influência de meu filho Willie ou de alguns outros, porque chamaríeis a irmã White para participar de vossas reuniões campais e reuniões especiais? Não posso ir, eu não poderia vos fazer nenhum bem e estaria brincando com as responsabilidades sagradas que o Senhor fez recair sobre mim. Se eu visse conforme o teu chamado minhas ideias, minhas ideias não se harmonizassem com as tuas, e o meu conselho não estivesse de acordo com o teu, não seria retomado o mesmo espírito e atitudes manifestas em Minneapolis? Se eu me harmonizasse com tuas ideias e levasse adiante a forma de trabalho que sinceramente deseja que eu realize, grande uso seria feito dos testemunhos da irmã White. Se o Senhor me der a menor intuição de que Ele deseja que eu busque a Ti, alegremente irei, pois é mais do que a minha comida e bebida cumprir a Sua vontade. Entretanto, não posso ver agora como o Senhor seria glorificado se eu fizesse isso. Então ela foi convocada pelos pastores, pastor Butler, presidente da Associação Geral, para estar com eles numa outra reunião, e ela recusou-se ir pelo comportamento dos líderes, que eles não estavam arrependidos pelo que fizeram. Agora eu digo para vocês, foi Ellen White que disse que não participaria das reuniões dos pastores. Foi a resposta de Ellen White que ela não iria a essa reunião a qual ela foi chamada pelo pastor Butler? Ou era o Espírito Santo que estava dizendo, não posso ir? Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A questão que nós temos que ficar bem atentos nos nossos dias é que existe uma igreja verdadeira, a qual ela foi chamada para ser depositária das grandes verdades eternas que Deus deu para o povo nessa geração, nesse tempo. Mas, infelizmente, o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Entre o seu povo, Ele não faz acepção de pessoas. E quando nós vemos que hoje, imprudentemente, o povo se conforma de maneira como se ficasse impune para sempre as suas transgressões, e ainda assim invoca-se a presença do Espírito Santo em reuniões que não estão sendo feitas para a glória de Deus. O Espírito Santo ali está? A senhora White disse para o presidente da Associação Geral, eu não posso reunir-me com vocês, eu não irei, a minha presença não seria de benefício nenhum. Então, nós temos que sempre atentar para isso, porque, na verdade, foi o comportamento do povo de Israel, suas decisões, sua apostasia diante de Babilônia, também diante de Roma, e hoje, no fim dos tempos, o nosso comportamento que vai afastar o Espírito Santo de nós. Mas um momento espetacular está sendo aguardado em nossa vida. Olha só que declarações maravilhosas. Vamos lá? Vida e Ensinos, página 111. As potestades do céu serão abaladas com a voz de Deus. Vamos para o fim dessa jornada, porque é isso que nós estamos aguardando ansiosamente. Então o sol, a lua e as estrelas se moverão em seus lugares. Não passarão, mas serão abalados pela voz de Deus. Nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu-se e recuou. Podemos então olhar através do espaço aberto em Órion, onde vinha a voz de Deus. A santa cidade descerá por aquele espaço aberto. Vi que as potestades da terra estão sendo abaladas agora, e os acontecimentos ocorrem em ordem. Guerras e rumores de guerra, espada, fome e pestilência devem primeiramente abalar as potestades da terra, e então a voz de Deus abalará o sol, a lua, as estrelas e também a terra. Vi que a agitação das potências na Europa, como alguns ensinam, é o abalo das potestades do céu.
Aliás, não é o abalo das potestades do céu, mas sim o abalo das nações iradas. Então, irmãos, vamos só fazer uma pausa aqui agora, vamos falar do fim. Jerusalém foi abandonado nos tempos de Babilônia, foi abandonado nos tempos de Roma. Nós sabemos que o templo, Jesus deu um decreto que o templo não seria reconstruído, isso é, a presença de Deus não tornaria mais para aquela cidade, para aquele país. Hoje nós não podemos mais ver Israel como participante das profecias. Por quê? Porque houve um decreto da parte de Jesus que Jerusalém não seria mais habitada, a vossa casa vos será deixada deserta. A glória de Deus não estará mais lá. Então, se ela participar de qualquer evento agora no final dos tempos, guerras, rumores de guerras, destruições, ela está dentro do capítulo 24 de Mateus, do capítulo 21 de Lucas, do capítulo 13 de Marcos, onde fala de guerras e rumores de guerra, mas não mais entrelaçada com as profecias, porque a presença do santo não está mais lá. Mas a nossa palavra, a nossa igreja, ela está sendo mencionada nas profecias, e nós estamos sob a mesma ameaça que eles estavam quando a presença de Deus estava para ser retirada. Nós estamos vivendo o mesmo tempo de ameaça. Por quê? Porque há um decreto sobre nós, que a igreja será a primeira a sentir o golpe de Deus que será desferido. Então, assim, ó, nós precisamos atentar para os movimentos de Deus, o que ele fez lá em Ezequiel, o que foi feito, né, lá em Lucas, Mateus, como foram os movimentos, e agora nós temos que ver o que é que está acontecendo nos nossos dias. Então, aqui diz que haverá movimentos no céu e que as potestades do céu serão abaladas. Até mesmo a posição do sol, da lua e das estrelas pode ser mudada por causa da presença de Deus que está se aproximando. Essa é a grandeza do nosso Deus. Aqui fala de nuvens, né, que se recuam, nuvens negras, chocando-se entre si, a atmosfera se abrindo. Isso são coisas que nossos olhos nunca viram. Nós nem imaginamos como é que isso será. Eu só posso dizer que é grande demais para nós, realmente, como seres humanos, e isso será grande, será poderoso, né? Aí vem, a gente fala ali do Órion. Se vocês pesquisarem, o Órion, ele não está no lado oriental. Ele não está no lado oriental. A cidade vem por ele, mas ele não está no lado oriental. Mas aqui fala que todo o céu será abalado, né? Então, que coisa extraordinária a gente vê que Deus está mostrando para nós, inclusive os fatos, ali falando a respeito de guerra, rumores de guerra, espada, fome, pestilência, né? Vai abalar as potestades da terra. Então, quando nós estamos vendo aqui o que está acontecendo em termos de guerra no nosso país não, no nosso planeta, nós vemos que isso é um movimento de abalo dessas potestades. Está sendo permitido por Deus, né? Agora, nós estamos falando do fim, nós estamos vindo agora falando a respeito da voz de Deus sendo ouvida do Órion, a gente está falando agora da volta de Jesus, né? Quem entra com Cristo nessa volta? Quem vem com Cristo? Zacarias 14:5 diz: virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Cristo com seu povo e os anjos, eles também vão entrar na cidade após os 1000 anos. Apocalipse 19:16 diz: o que está escrito sobre Jesus? Em seu manto, sobre sua coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, Jesus não vem sozinho. Ele tem um título. Ele é o rei que está chegando. Lembra do Ciro que nós estudamos no segundo estudo? Ele é o nosso Ciro chegando. É o rei dos reis. Apocalipse 1, versos 6 e 7. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Então, olha só, aqueles que vêm com Jesus também são chamados de reis e sacerdotes. Apocalipse 16:12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o quê? O caminho dos reis do Oriente. Então, aqui nós vemos algumas citações interessantes sobre esse pequeno ponto. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, com braço forte, e o grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Isaías 42:13. Isaías 42:15. Arrasarei os montes e as colinas e secarei toda a sua vegetação. Tornarei os rios em ilhas e secarei os açudes. Grande conflito 640-641. A batalha do Armagedon em breve será lutada. Aquele cujas vestes está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores dirigirá em breve os exércitos dos céus. Quem é o rei que está chegando? O primeiro visível aparecimento do Rei dos Reis com os exércitos dos céus será visto aonde? No Oriente.
como uma pequena nuvem negra. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor e seguiam-no os exércitos do céu. Eventos finais 250. Todo o mundo estará em um ou outro lado da questão. Será travada a batalha do Armagedon. E nesse dia nenhum de nós deverá estar dormindo. Então, aqui não é uma batalha de exércitos, irmãos. Ali está escrito: todo o mundo estará de um lado ou de outro da questão. É uma batalha que envolve o mundo todo. Será travada a batalha do Armagedon, e nesse dia nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos estar bem despertos, como as virgens prudentes, tendo azeite em nossas vasilhas, com nossas lâmpadas. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão dos exércitos do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e o mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Se eu vejo que tem um exército com Cristo chegando, ele é o rei dos reis, ele está vindo pelo Oriente. Os espíritos diabólicos estão confederados. Como eu posso dizer que essa é uma batalha de exércitos? É sim os exércitos do céu contra os exércitos, todos os exércitos da terra. Mas e após os 1000 anos, como será, irmãos? A gente vê que Jesus nos busca, nos leva para o céu, e após 1000 anos, como vai ser? Zacarias 14:4. Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras. De que lado? Hoje nós aprendemos bem, o Monte das Oliveiras está sobre o lado oriental. Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, donde depois de sua ressurreição ascendeu, e onde anjos repetiram a promessa de sua volta. Diz o profeta: virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos contigo. Zacarias 14:5. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. De que lado? Do lado oriental, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido no meio, e haverá um vale muito grande. O Senhor será rei sobre a terra, sobre o céu e a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Zacarias 14:9. Descendo do céu, a nova Jerusalém, em seu deslumbrante resplendor, repousa sobre o lugar purificado e preparado para recebê-la. E Cristo, com seu povo e seus anjos, entram na cidade. Olha que coisa mais linda, o grande conflito entre Cristo e Satanás, 662, 663. Então aqui nós temos aqui um texto maravilhoso, né, que eu gostaria de ouvir um dia, dos lábios do meu Salvador. Sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Então esse é o dia que nós estamos aguardando, ansiosamente. Nós estamos estudando, estamos conhecendo um pouco mais a Escritura, como Isaías diz, um pouco aqui, um pouco ali. Eu espero que os irmãos possam estudar por si mesmos esse tema e chegarem às suas próprias conclusões com o Espírito Santo. São três estudos bastante importantes para que nós estejamos bem firmados no que está escrito. Temos muitos versos, irmãos, eu não sei quantos, não cheguei a contar, mas eu acredito que passa de 50, 60 versos que mostram para nós que Deus nos dá a direção, que Deus nos dá a localização, que Deus nos dá o nome dos reinos, que Deus mostra para nós, assim, em minúcias, como ele entra na cidade, como ele sai da cidade, como ele vai voltar para a cidade, como depois de 1000 anos, como será trazida a cidade. Então, nós precisamos orar, nós precisamos meditar, nós precisamos voltar a fazer aquilo que os nossos pioneiros faziam, sabe? Que era estudar a Escritura. Assim como eu fiz aqui uma apresentação, né, de 3 estudos, nós temos que tirar tempo, irmãos, porque o Espírito Santo é o professor, eu não sou a professora, tem outras pessoas no meio adventista que são muito mais importantes e vistos do que eu, muito mais, que tem trazido ensinamentos do fruto dos seus próprios estudos, das suas próprias leituras, né? Mas eu acho assim que todos nós podemos avaliar os dois lados, sempre tendo por fiel da balança a Escritura. Então, o que vai falar mais alto para nós de tudo, seja os escritos dos pioneiros, seja o espírito de profecia, seja a Escritura, tudo tem que estar em harmonia com o que está escrito na Escritura, tudo. Né? Então, assim, a Deus não deixa os escritos do Antigo Testamento à toa para nós. A gente não pode encarar como se fossem escritos velhos e ultrapassados. Tudo que foi escrito para testemunho nosso, das quais o fim dos tempos chegou. Então, nós temos que estar
ali mergulhados, dedicando tempo, passando horas, orando, voltando aos temas, buscando no espírito de profecias, né, o que está escrito. Nosso primeiro suporte, nosso primeiríssimo suporte para a Bíblia é o espírito de profecias. Então a senhora White mesmo, ela fala isso no livro, acho que é Patriarcas e Profetas, que se nós entendêssemos a escritura, não precisava dos escritos dela. Se nós entendêssemos os escritos dela, não precisaria dos escritos dos pioneiros. Então, assim, hoje nós temos que voltar, né? Estejam pela beira do caminho, perguntando pelas veredas antigas. Então, Deus deixou ali os seus movimentos para nós entendermos. Agora, nós podemos fazer como muitos faziam com os escritos de Paulo, que eram escritos difíceis e que eles torciam para a própria perdição. Nós também podemos torcer os ensinos de Deus, podemos aplicar a nossa vontade sobre o escrito de Deus, podemos aplicar a nossa tendência sobre o escrito de Deus, mas aí Deus conhece o coração de cada um, né? Então, hoje nós temos a possibilidade de estudar, né, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, né, ouça de tudo e retenha o que é bom, porque, na verdade, a decisão de qual caminho seguir e o que acreditar vai ser individual, vai ser individual. Esse, para nós, não é um tema, digamos assim, um tema mediante salvação, ponto de salvação. Nossa, se eu não entender o rei do norte, o rei do sul, a porta oriental, eu não vou me salvar. Não, irmãos, esse não é um ponto de salvação para nós. O ponto de salvação é, eu creio na palavra ou não. Isso é ponto de salvação. Porque se eu não creio no que está escrito, então eu estou colocando realmente a minha própria salvação em risco. Certo? Porque a palavra de Deus que foi mostrada aos seus profetas, né? E ali eu convido os irmãos a não irem somente nos capítulos que estiverem aqui no estudo, que depois vai ser compartilhado pela Nayara. Não fiquem unicamente ali nos versos que eu citei, leiam os capítulos, leiam os contextos. Tentem entender o que é que está acontecendo ali nas situações. Porque uma coisa é certa, Salomão, que era o homem, foi o homem mais sábio, não houve ninguém antes dele e depois dele mais sábio, ele disse assim, não há nada de novo debaixo do sol, não há nada de novo. É repetição, Deus trabalha em repetição para gerações, para que nós possamos compreender qual é a sua vontade. Então, vamos orar, vamos clamar, o Senhor promete, que ele diz assim, mostrar-te-ei coisas grandes que não conheces. Então, ele é o professor, ele é o guia, né? Não vamos nos deixar guiar por ninguém, nem por mim, irmãos. Eu não sou digna de que ninguém seja guiado pelo meu pensamento. Mas uma coisa é certa, o Espírito Santo, ele fala, ele esclarece, ele tira as nossas dúvidas. Se nós nos ajoelhamos, se nós clamamos, ele tira as nossas dúvidas, ele nos mostra, né? Então, que nós possamos ser humildes diante dele e suplicar, e é isso que nós vamos fazer neste momento. Convido a todos que puderem, vamos nos ajoelhar e vamos orar. Querido Senhor, obrigado, Senhor, por sua bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos dar a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque essa palavra que um dia chegou aos ouvidos dos teus profetas, hoje ela está aqui escrita para nós. E ela chega aos nossos olhos, chega à nossa mente, aos nossos ouvidos, e temos a certeza que o Senhor está guiando seu povo, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, por nossas fraquezas, nossas falhas, Senhor, nossa falta de discernimento. Como Jesus disse àqueles que caminhavam na estrada de Emaús, nós somos tardos, nós somos nécios, Pai, para entender as coisas que estão escritas, e Jesus voltou ao Antigo Testamento para ensiná-los. E hoje, Pai, nós aqui como criancinhas, Pai, porque nós não somos mestres, Senhor, mestre só um que é Jesus, ele mesmo disse, a ninguém chameis mestre. Então, Senhor, tendo esse mestre maravilhoso que deseja ensinar todos nós nos achegamos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos dê o discernimento. Nós vamos ter vários assuntos, Pai, coisas para estudarmos, mas que nenhum deles, Pai, nos tire do foco do está escrito, Senhor. Nenhum deles. Por favor, Senhor, ajuda-nos, que nós possamos ser guiados pelo Senhor, possamos ser estabelecidos sobre a rocha da verdadeira educação, sobre a rocha da verdadeira salvação, e que possamos, Senhor Deus, não fazer a vontade do nosso eu. Pai, eu estou buscando o alvo, como Paulo diz, né? O prêmio da soberana vocação, mas eu não sou perfeita, Pai.
Se houve alguma coisa que eu possa ter dito que o Senhor não concorda, por favor, me corrija, mostre a meus irmãos. E se houver algo no coração de meus irmãos que também é contrário à tua vontade, mostre a cada um deles, por favor. Perdoe nossos pecados, meu Rei, batiza-nos com o Espírito Santo hoje, dá-nos chuva temporã, dá-nos chuva serôdia, e nos habilite a viver diante da face de um Deus santo. É o que nós te pedimos com muita humildade, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém.